Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como encontrar a raiz quadrada de um número quadrado perfeito. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos calcular a raiz quadrada de vários números. Olha só, pessoal. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é o que é o quadrado perfeito, ou o que é um número quadrado perfeito. O número quadrado perfeito são números que possuem a raiz quadrada exata. Então, nossa missão aqui, nesse vídeo, nessa aula, é justamente passar para vocês algumas dicas, alguns macetes de como encontrar a raiz quadrada toda vez que ela tiver como resultado um exato, né? Um número exato. Então, observe que para eu calcular a raiz quadrada de 1, basta eu elevar o número 1 ao quadrado. 1 vezes 1 vai ser 1. Se eu quero encontrar a raiz quadrada de 4, basta eu elevar o número 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado vai ser 4. E 4 tem raiz quadrada exata. Vai dar aqui, a raiz quadrada de 4 vai ser igual a 2. Então, observa que eu tenho lá o número 3, quando eu multiplico por ele mesmo, vai ser 9. Ou seja, 3 elevado ao quadrado vai ser 9. Existe a raiz quadrada de 9? Existe. Qual é a raiz quadrada de 9? Vai ser 3. Da mesma forma acontece com 4. Se eu pegar o número 4, elevar ele ao quadrado, ou seja, se eu multiplicar o 4 por ele mesmo, vai dar 16. E eu sei que a raiz quadrada de 16 é 4. Então eu peço que você pause o vídeo, coloca aí no seu material de resumo, tira um print, escreve esse quadrozinho, porque é o que mais cai em prova, é a raiz quadrada de quadrado perfeito. Então aqui está na sequência do número 1 até o número 30. Então quando eu quero calcular a raiz quadrada de 20, basta observar que o raiz quadrada de 20, ele tem lá o quadrado perfeito, ou seja, o 20 é um quadrado perfeito, porque 20 vezes 20 é 400. Existe a raiz quadrada de 400? Existe a raiz quadrada de 400, que vai ser 20. Então nossa missão é justamente facilitar como calcular essa raiz quadrada. Perfeito, professor. E como eu vou calcular a raiz quadrada? Então, a raiz quadrada é um número que elevado ao quadrado é igual ao valor do radicando da raiz. Ou seja, quando você quer extrair a raiz quadrada, você precisa, através do método da fatoração, encontrar esse número, que é justamente qual vai ser o valor da raiz quadrada de 1225. Lá no ensino fundamental, o professor pede para você fazer a fatoração. Então, aqui você precisa fatorar. Fatorar. Vai ser o tema da aula, professor? Não. Então aguarda comigo que eu vou te passar aqui um jeito fácil, uma regra fácil de encontrar a raiz quadrada de 1225. Lá, se você está estudando no ensino fundamental, o professor pede, né? Pega lá o 1225, você precisa decompor ou fatorar em números primos. Então eu tenho que fazer essa fatoração. Então, pelo método tradicional, o professor ensina vocês nesse formato. Então, não se preocupe agora que eu vou passar as dicas e os macetes para você acertar esse tipo de questão. Então, eu tenho lá 1225. Observa que terminou em 5. Então, dá para fatorar por 5? Dá para fazer a decomposição por 5. Então, eu vou dividir 1225 por 5. Então, 1225 por 5 vai dar 245. Terminou em 5, dá por 5 novamente, dá por 5 novamente. 245 dividido por 5 vai dar exatamente 49. Agora não dá mais por 5, só vai dar agora por 7. Então 49 dividido por 7, se você observar, vai te dar 7. E o 7 só dá por 7, então 7 dividido por 7 que vai te dar 1. Então, quando eu faço a decomposição em fatores primos, o professor pede para você simplesmente juntar aqui dois números, né? Dois números primos. Observe que eu tenho o 5 vezes 5, eu posso representar como sendo o 5 elevado ao quadrado, e o 7 vezes 7 eu posso representar ele, né, como sendo o 7 ao quadrado. Perfeito, professor. Então, a raiz quadrada de 1225 eu posso escrever nesse formato. Ó. Tá aqui a raiz quadrada. O valor 1225, decompondo em fatores primos, deu para mim 5 elevado ao quadrado, multiplicado por 7 também elevado ao quadrado. Onde tem lá o valor 1225, eu vou substituir por 5 ao quadrado e 7 ao quadrado. Então, 1225 decompondo em fatores primos, eu encontrei 5 ao quadrado e 7 ao quadrado. Fazendo a aplicação, né, das propriedades da radiciação da raiz, eu posso eliminar o expoente com o índice da minha raiz. Então, toda vez que eu tenho aqui
o valor elevado ao quadrado, o índice é o número 2 da minha raiz, eu posso eliminar. Então, eu posso eliminar o expoente do 5 e do 7, porque a raiz é quadrada. Quando eu elimino o quadrado, simplesmente o que vai dar para mim é 5 e o 7. O 5 saiu da raiz e o 7 também saiu da raiz. Eliminei o expoente com o índice da minha raiz. Sobrou para mim exatamente 5 vezes 7. 5 vezes 7 é 35. Ou seja, a raiz quadrada de 1225, ele vai te dar um valor de 35. Se você pegar o valor de 35 e multiplicar por ele mesmo, ou elevar ele ao quadrado, isso vai te dar um valor de 1225. Então, eu sei que o 35, quando eu multiplicado por ele, te deu um valor que é 1225. Esse 1225 é chamado quadrado perfeito e tem raiz quadrada exata. Então, a raiz quadrada de 1225 é 35. Professor, o senhor nessa aula, nesse vídeo, vai ensinar por esse jeito? Não. Existe um jeito fácil de se fazer. Então, eu tenho aqui algumas dicas e alguns macetes. São 3 casos que a gente vai estudar. Então, se você observar, quando queremos extrair a raiz quadrada de números quadrados perfeitos, uma raiz quadrada exata, você vai perceber que o número vai terminar em 5, o número vai terminar em 6 e o número vai terminar em uma raiz quadrada exata. A gente vai perceber que eu tenho 3 casos a ser analisado. Então, o primeiro caso é quando terminar em 5, vai ser um jeito de se fazer. No segundo caso, é quando o número terminar em 6, a gente vai perceber que é bem parecido com o primeiro caso. E no terceiro e no último caso, a gente vai perceber que também é bem parecido, tanto com o segundo caso como o primeiro caso. Então, é uma sequência. Primeiro, a gente vai estudar aqui o primeiro caso, quando uma raiz quadrada terminar em 5. No segundo caso, vai ser quando a raiz quadrada termina em 6. E no terceiro caso, quando a raiz quadrada vai terminar o seu último algarismo, a gente vai ver que vai ser um número que eu consigo extrair uma raiz quadrada exata. Volta lá naquele quadro resumo para você perceber. Nesse quadro resumo dá para perceber os números finais, o último algarismo que vai me interessar. Por exemplo, se terminou em 5, observe que eu tenho aqui 625. Então, esse 625 é o que a gente vai chamar de primeiro caso. Então, toda vez que o número terminar em 5, a gente vai terminar realizando ele através do primeiro passo. Da mesma forma, onde eu tenho aqui, a raiz quadrada de 225. Então, terminou em 5. Se terminar em 5, é o primeiro caso do estudo. Beleza, se terminar em 6, imagina lá que eu quero extrair a raiz quadrada de 256. Ó. A raiz quadrada de 256, eu sei que é 16. Terminou em 6. É o segundo caso que a gente vai estudar? É o segundo caso que a gente vai estudar. Então, toda vez que terminar em 6, a gente está estudando o segundo caso. Então, terminou em 6, 576, 676. Toda vez que terminar em 6, é o segundo caso que iremos estudar. E quando terminar em 0, raiz quadrada de 0 vai ser exata. Aqui é o terceiro caso. Raiz quadrada de 1 vai ser o próprio 1. Raiz quadrada de 4, ó, você vai ver que vai ser exata. A raiz quadrada de 9 vai ser exata. Então, eu tenho 3 possibilidades para analisar dentro do estudo de raiz quadrada. Então, o primeiro caso, como eu disse para vocês, é quando terminar em 5. Então, aqui vai ser referente ao primeiro caso. Tanto 625 como 225 é o mesmo jeito de se aplicar a regra. Quando terminar em 6, aqui vai ser o segundo caso, ó. Terminou em 6, observe 256 terminou em 6, e eu tenho aqui, ó, 576 também terminou em 6, então aqui é o segundo caso, e aqui também é o segundo caso, beleza. E se terminar com algum algarismo que eu tenha raiz quadrada exata, vai ser exatamente o terceiro caso. Então a gente vai estudar primeiro como extrair raiz quadrada terminando em 5, raiz quadrada terminando em 6, e raiz quadrada quando terminar em um número que existe a raiz quadrada exata. Beleza, professor? Então, traz aí os exemplos. Tá aqui o primeiro caso. Então, vamos estudar quando terminar em 5. Então, tá aqui os passos. É o primeiro caso. Então, quando você verificar que uma raiz terminou em 5, ó, 625, 1225, 3025, 5625 e 11.025. Terminou em 5. Então, você vai seguir esses passos. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é eliminar o penúltimo algarismo. Então, toda vez que eu quero encontrar a raiz quadrada de um número terminado em 5, eu vou primeiro eliminar. Vou ter que eliminar o penúltimo algarismo. O segundo passo, você repetir o 5. O 5 você sempre vai repetir. E o terceiro passo, você sempre vai ter que tirar a raiz quadrada dos algarismos iniciais.
Caso não seja exata, tem até uma observação, caso não seja exata esses algarismos, encontrar a raiz do menor número mais próximo. Professor, fiquei na dúvida. Não sei aplicar aqui esses 3 passos. Então vamos fazer com o primeiro exemplo. Está aqui na letra A. Professor, qual é a raiz quadrada de 625? De cabeça, lá na sua aula, se você está no ensino fundamental ou está realizando prova de concurso ou vestibular, dá simplesmente para você seguir esses 3 passos. Então vamos comigo. Primeiro passo, elimina o penúltimo algarismo. Quem é o penúltimo algarismo? Tá aqui, é o que vem encostado ao 5. Então eu vou eliminar o número 2. Elimino o número 2. O segundo passo, observe que é repetir o 5, então eu vou repetir esse número 5. E o terceiro passo agora é você tirar a raiz. Ó. Vou tirar uma raiz quadrada dos algarismos iniciais. Aqui eu só tenho 6. O 6 não tem raiz quadrada exata. Toda vez que isso acontecer, se você não consegue extrair a raiz quadrada do número inicial ou dos números iniciais, né, dos algarismos iniciais, quando você eliminar aqui o penúltimo, o que sobrar você precisa tirar a raiz. Existe a raiz quadrada de 6? Não. A raiz quadrada, quando eu estou trabalhando com quadrado perfeito, vai ser a raiz quadrada de 1, vai ser a raiz quadrada de 4 e vai ser a raiz quadrada de 9. Então, observe que o 6 está entre 4 e 9. E a observação é, você sempre vai pegar um menor número mais próximo. Então, a raiz quadrada de 6 não existe, mas existe a raiz quadrada de quem? De 4, que é o menor mais próximo de 6. Então, a raiz quadrada de 4 vai ser 2, tá aqui. Então, eu encontrei a raiz quadrada de 625. A raiz quadrada de 625 é 25, professor? Exatamente. Se você multiplicar 25 multiplicado por 25, você retorna exatamente o radicando da minha raiz. Você retorna o 625. Então, 25 é a raiz quadrada de 625. Beleza, professor. A letra A, entendi aqui mais ou menos. Faz mais um, faz a letra B. Tá aqui. Você está lá fazendo a sua prova, se deparou para extrair a raiz quadrada de 1225. O que é que você faz? Você elimina o penúltimo, você pega o número 5, você repete, e agora você vai tirar a raiz quadrada dos algarismos que restaram. Existe a raiz quadrada de 12? Raiz quadrada exata de 12? Não. Só vai ter raiz quadrada de 9 ou 16, né? Passando. Então, sempre pegue a menor, mais próxima. A raiz quadrada de 12, a mais próxima é a raiz quadrada de 9. E qual é a raiz quadrada de 9? Vai ser exatamente 3. Então, a raiz quadrada de 1225, professor, vai ser exatamente 35. Perfeito. Se você pegar a sua calculadora, multiplicar 35 vezes 35 vai te dar exatamente aquele valor que estamos calculando a raiz, 1225. 1225. Dá para fazer muitos cálculos de cabeça, professor? Dá. Então, leva essa dica, leva essa regra. Toda vez que terminar em 5, você já sabe como resolver ou extrair a raiz quadrada. Professor, é simplesmente eliminar o penúltimo. Perfeito. Primeiro passo, eliminar o penúltimo. Segundo passo, você repetir o número 5. Repetir o número 5. E o terceiro passo agora é você extrair a raiz quadrada de 30. Existe a raiz quadrada de 30? Não. A mais próxima de 30 é a 25. Então, eu tenho a raiz quadrada de 25. Então, qual vai ser a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25 vai ser 5. Então, a raiz quadrada de 3025 é 55, professor? É 55. Olha aí na sua calculadora. Se você multiplicar 55 vezes 55, você vai encontrar exatamente 3025. É só isso, professor. É só isso. Então, faça mais um, professor. Ainda fiquei em dúvida. Qual é o primeiro passo mesmo? Você eliminar o penúltimo algarismo. Tá aqui. Vou eliminar o 2, o que vem encostado com 5. Segundo passo, professor, você repete o número 5, tá aqui. E agora você precisa extrair a raiz quadrada de 56, só que 56 não é exato. Eu preciso saber quais são os quadrados perfeitos, pelo menos de 1 até 10. Vai te ajudar na hora de extrair a raiz quadrada exata. Então, a raiz quadrada de 56, a mais próxima é 49. Então, a raiz quadrada de 49 vai te dar exatamente 7. Então, eu tenho aqui 75. Então, a raiz quadrada de 5.625, professor, é 75? É 75. Dá para fazer mentalmente? Dá para fazer mentalmente. Você repete o 5. Então, toda vez que você quer extrair uma raiz quadrada terminando em 5, você vai perceber que o algarismo vai terminar em 5. Você extrai a raiz quadrada
daquele número que você separou com o penúltimo algarismo. 56 não tem, mas tem raiz mais próxima. A raiz quadrada mais próxima de 56 é 49. Por isso que a raiz quadrada de 49 é 7. Se eu pegar na calculadora, fazer 75 vezes 75, eu encontro exatamente o radicando dessa raiz, perfeito. Você vai encontrar 5.625. Perfeito, professor. Eu entendi. Inclusive, vou pausar o vídeo e vou tentar extrair a raiz quadrada de 11.025. Comenta aqui embaixo. Na descrição desse vídeo, vou deixar exatamente o passo a passo de como extrair esse tipo de questão. Então, quero ver aí o seu comentário aqui no vídeo, aqui no YouTube. Deixa aí o seu comentário. Conseguiu extrair aí a raiz quadrada de 11.025? Perfeito, professor. Consegui. Então, encontrei aí a raiz quadrada de 11.025. Fiz exatamente o que o senhor determinou. O senhor determinou que eliminasse o penúltimo algarismo, repetisse o número 5 e extraísse a raiz quadrada dos algarismos que restaram. Restaram aqui 110. Então, 110, a raiz quadrada mais próxima é a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100, se você observar, será 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, observe que quando eu quero extrair a raiz, se não der exata, você vem para menor. Menor do que 110, a mais próxima é 100. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Você coloca o 10, professor? Exatamente, você coloca o 10. Então, a raiz quadrada de 11.025, professor, é 105? Exatamente, 105. Se você pegar o 105, multiplicar por ele mesmo, vai te dar exatamente 11.025. Então, para a resposta correta, se você fosse colocar nas alternativas, em alguma operação dentro da matemática básica, você precisava colocar aí 105. Perfeito, professor. Coloca só mais um exemplo. Vou colocar aqui mais um exemplo para você tentar fazer. Se você estivesse numa prova e o professor pedisse aí, ou na questão, pedisse lá para você extrair a raiz quadrada de 7.225, vocês conseguiriam chegar à resposta? Professor, sei muito bem como fazer. Dei um pause e já fiz aqui no meu material. Para extrair a raiz quadrada de 7.225, o senhor disse, olha, elimina o penúltimo algarismo. O que é que eu faço agora? Faço a repetição do 5. E eu tenho que extrair exatamente a raiz quadrada de 72. Só que 72 não tem raiz quadrada, aí eu pego sempre a menor. Quem é que vem antes da raiz quadrada de 72? Qual é a raiz quadrada exata antes de 72? É a raiz quadrada de 64, professor? Exatamente, é 64, que é a mais próxima aqui de 72. E qual é a raiz quadrada de 64? É 8. Então, é 85? É 85. Então, se você colocou nos comentários e chegou a 85, parabéns, você está no caminho certo. A raiz quadrada de 7.225 vai ser exatamente 85. Perfeito, professor. Não erro mais nenhuma questão envolvendo aí a raiz quadrada terminando em 5. Parabéns. Vamos continuar. Vamos para o segundo caso. O segundo caso agora, perceba que a raiz quadrada ela vai terminar em 6. Bem parecida com 5, certo? Observe que eu tenho alguns passos a seguir. Primeiro passo, você vai perceber que é a mesma situação quando terminar em 5, que é o quê? Eliminar o penúltimo algarismo. Beleza, professor? O segundo passo, observe que eu vou repetir o quê? O 6. Lá no 5, a gente repetiu o 5. Aqui, se terminar um 6, você vai perceber que eu vou repetir o 6. Beleza. E o terceiro e mais importante, você vai precisar tirar a raiz quadrada dos algarismos iniciais, da mesma forma que aconteceu terminando em 5. Então, a gente vai separar o número, a gente vai pegar o número 6, vai quebrar ali através do penúltimo algarismo e verificar quantos algarismos iniciais ficam. E aí eu tiro a raiz quadrada daqueles algarismos iniciais. E se não tiver, caso não seja exato, encontrar também a raiz do menor número mais próximo. E observação, aqui quando terminar em 6, eu preciso comparar quem será o maior ou o menor número. A diferença quando eu estou trabalhando com raiz quadrada terminando em 5 e também terminando em 6, ó, porque existe uma comparação. Então eu preciso comparar para verificar quem vai ser maior e quem vai ser
menor. Beleza, professor? Tá aí alguns exemplos. Eu tenho aí a raiz quadrada de 256, 576, 2.916, 4.356 e 10.816. Todos eles aqui, ó, todos esses exemplos terminam em 6. É visual? É. Primeiro momento é visual. Terminar em 5, você já sabe. Terminou em 6, eu também já sei, professor. Eu vi aqui no passo a passo que o senhor pede para eliminar o penúltimo algarismo. Perfeito, já eliminei. Primeiro passo, eliminar o penúltimo algarismo. Você agora vai repetir o 6. Ó. Sempre tem que repetir o 6. Sempre você vai repetir o 6. Beleza. E tirar a raiz quadrada do algarismo que ficou, do restante. Então, observe que eu tenho que tirar a raiz quadrada de 2. Qual é a raiz quadrada de 2? Não tem raiz quadrada exata. Aí eu pego mais próximo a ele, sempre o menor. Então, a raiz quadrada mais próxima do 2 é a raiz quadrada de 1. A raiz quadrada de 1 é ele mesmo, é o número 1. Então, muita atenção aqui agora. Na raiz quadrada, quando eu quero extrair, quando terminar em 5, não tem comparação. Quando terminar em 6, eu preciso fazer essa comparação. Como é que vai funcionar essa comparação, professor? Toda vez que terminar em 6, você sempre vai preencher para completar 10. Ou seja, observa que eu tenho o número 1 aqui e eu tenho o 6 aqui. Então, para completar 10, observa que seu par entre maior e menor é o 14. O 6 está faltando o 4 para completar o 10. Ou seja, sempre eu vou fazer o parzinho do maior e do menor, toda vez que terminar em 6. Se aqui fosse 26, eu tinha o maior que é 26 e eu tinha o 24. Se aqui fosse 36, eu tinha 36 e 34. Sempre eu vou ter que fazer uma análise para verificar quem é o maior e quem é o menor. Beleza, professor? Eu entendi aqui que o senhor fez aqui para completar 10, certo? O que é que você vai fazer agora? Observe que sempre eu vou pegar esse algarismo, ó, o primeiro algarismo, e eu vou sempre multiplicar para fazer essa comparação. Vou pegar o número 1 e vou multiplicar pelo sucessor. 1 vezes o próximo número depois do 1, que é o número 2. Então, vai ficar o número 1 vezes o número 2. 1 vezes 2 vai te dar 2. Tá aqui. E agora você vai comparar. Sempre você vai comparar o resultado de fora com o resultado que está dentro da raiz. Ó. Observe que o número 2 é igual ao número 2. Toda vez que igualar, você vai pegar o maior deles. Toda vez que igualar os valores, ó, você vai pegar o maior. Tá aqui. Sempre que igualar, a raiz quadrada vai ser o maior. Então, observe que na multiplicação do de fora com o de dentro, deu igual. Eu sei lá que o valor da raiz quadrada de 216 vai ser 16? Exatamente. Então, a raiz quadrada de 216 é o maior deles, porque eu fiz a comparação. Se eu pegar lá 16 e multiplicar por 16, observa que você vai encontrar exatamente 256. Beleza, professor. Entendi aí mais ou menos. Coloca mais um exemplo para a gente fortalecer esse estudo de raiz quadrada terminando em 6. Tá aqui. Calcule a raiz quadrada de 576. Lá na sua aula você simplesmente vai eliminar o 7, que é o penúltimo algarismo, vai repetir o 6, está aqui, repetir o 6, e agora o que é que eu tenho que fazer? Extrair a raiz quadrada daqueles algarismos iniciais. Aqui só sobrou 5. A raiz quadrada de 5 não existe, mas existe a raiz quadrada do mais próximo. Que é a raiz quadrada mais próxima do 5? É a raiz quadrada de 4. Então você extrai a raiz quadrada do mais próximo. A raiz quadrada do mais próximo, a raiz quadrada de 4 é 2. Está aqui, 26. Esse é o maior. Quem é o menor? Sempre para completar o valor de 10. Ó. 6 com 4 é 10. E você repete aqui a unidade da dezena. Beleza. Então pode ser 26 e pode ser 24, professor? Pode. Lá na hora da dúvida, da sua prova, né, se gerou essa dúvida, você tem que fazer a comparação. Como é que eu faço a comparação, professor? Você vai pegar esse número, esse algarismo da sua dezena e você vai multiplicar pelo sucessor. Então, eu tenho um 2. Qual é o sucessor de 2? Sempre mais 1. Você multiplica sempre mais 1. 2 vezes 3. Sucessor de 2 é 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 é 6. O que é que eu tenho que fazer? Comparar quem está dentro junto com quem está fora. Eu tenho um 5 e eu tenho exatamente um 6. Você vai verificar quem é maior entre os dois números, ó. Sempre observando quem está dentro. Você vai fazer a pergunta: 5 é maior ou menor do que 6? 5 nesse caso é menor. Então, para essa questão, ó, você vai pegar a raiz do menor número.
Então, o menor é 24. Então, a raiz quadrada de 576 vai ser exatamente 24. Tá aqui, ó. Vou até destacar aqui de amarelo. A raiz quadrada de 576 é 24. Nesse exemplo aqui, a gente verificou que a raiz quadrada é o maior. A raiz quadrada de 256 é 16. Professor, se eu pegar exatamente multiplicar o 24 multiplicado por 24 para confirmar que vai dar 576, dá para fazer essa prova? Dá. Lá na sua prova que você está fazendo, o ideal é você confirmar. Você faz aqui a confirmação. 24 vezes 24 vai te dar 576, vai te dar 576. Então, confirmou. A raiz quadrada de 576, ó, é exatamente 24. Professor, eu achei complicado, mas tem que praticar. Realmente tem que praticar. Então, vamos fazer mais alguns exemplos. Calcula aí a raiz quadrada de 2.916. Beleza, professor. Lá na hora da prova, o professor me pediu, me perguntou, e simplesmente olhei para ele, verifiquei que dava para eliminar um 1. Eu sabia que poderia terminar em 6, coloquei aqui o 6, e eu tinha que tirar a raiz quadrada de 29. Só que a raiz quadrada de 29 não é exata. Eu tenho que pegar a raiz quadrada exata mais próxima que ele, sempre menor. A raiz quadrada mais próxima de 29 é a raiz quadrada de 25. Então, qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Então, vai dar aqui 56. Pode ser 56 ou pode ser o seu menor. Então, 56 é o maior e o menor é 54. Então, vou fazer a comparação agora. Professor, como é que eu faço a comparação? Você vai pegar o algarismo da dezena, o 5, e você vai multiplicar pelo sucessor. Nesse caso é 6. 5 vezes 6. 5 vezes 6 vai te dar aqui um valor de 30. Então, você vai comparar exatamente com o de dentro e o de fora. Sempre observando o de dentro. Você vai fazer a pergunta: 29 é maior ou é menor do que 30? Então, 29 é menor. Então, nesse caso, a raiz de 2.916 é o menor número. E o menor número, ó, observa lá que é o 54. Então, isso aqui é o menor. Toda vez tem que analisar quem é o maior e quem é o menor. Se eu pegar, professor, o valor de 54 e multiplicar por 54, vai me dar aí o radicando da minha raiz, vai te dar aí exatamente 2.916. 2.916 é a multiplicação entre a raiz 54. 54 mais 54 confirma que dá o valor aí 2.916. Perfeito, professor. Estou compreendendo. Toda vez que for menor entre a raiz e o número de fora, eu pego o menor. Toda vez que for igual ou maior, a gente vai perceber que pode dar o maior, a gente pega o maior número. Perfeito. Então, calcula aí para mim a raiz quadrada de 4.356. Já sei, professor, como é que faz. Eu elimino o penúltimo algarismo, faço a repetição do 6 e tiro a raiz quadrada mais próxima de 43. Qual é a raiz quadrada mais próxima de 43? A raiz quadrada mais próxima de 43 é a raiz quadrada de 36. Então, a raiz quadrada de 36 a gente sabe que é 6. Sempre é menor, certo? Sempre é menor. Quanto é que falta para encontrar o menor? Aqui é o maior. Eu tenho 66, agora eu tenho que encontrar o menor número. Nesse caso vai ser 64. A dezena sempre eu faço a repetição. Ó. E na unidade eu sempre faço aqui a soma para dar 10. Beleza. Comparação. Você pega o número da dezena e você coloca mais um. Ó. Você sempre pega o sucessor. Então eu tenho 6 e vou multiplicar com 6 mais 1, que vai dar 7. Então 6 vezes 7 eu vou ter um total de 42. Eu faço a comparação com o que está dentro da raiz. Ó. Quem está dentro da raiz? 43. Quem ficou fora? 42. Quem é maior? 43 ou 42? Ou 43 é maior ou é menor do que 42? 43 observa que é maior. O número que eu vou procurar para ter a raiz quadrada exata de 4.356 é a maior? É a maior. Então tá aqui, ó, o número é o maior. Então eu já sei que a raiz quadrada de 4.356 vai ser quem? Vai ser exatamente a 66. Então, destacando aqui, vai ser 66. Aqui eu peguei o menor, a raiz quadrada de 2.916, 54. Professor,
Estou aqui com a calculadora para verificar. Se eu pegar o valor de 66, multiplicar por 66, vai dar exatamente 4.356? Exatamente. Então, encontrei aí a raiz quadrada exata de 4.356. Professor, eu quero tentar. Vou dar um pause aqui no vídeo, nesse vídeo, e vou tentar extrair aqui a raiz quadrada de 10.816. Verifica aí, comenta aqui embaixo também, deixa aí seu comentário para saber se você conseguiu extrair a raiz quadrada de 10.816 no segundo caso, quando o número da raiz terminar em 6. Perfeito, professor, consegui. Mostra aí para mim se realmente vai dar exata. Então tá aqui, primeiro passo, vi aí no seu material que você eliminou o número 1, perfeito? Perfeito. O que é que você fez agora? Você colocou o número 6, repetiu aqui o número 6. E agora precisou extrair a raiz quadrada de 108. Se você observar, não tem a raiz quadrada exata de 108. Então eu venho para a raiz quadrada exata mais próxima. Nesse caso, eu vou diminuir. Então a mais próxima de 108 é 100, né? Na verdade é 100, raiz quadrada de 100. A mais próxima, raiz quadrada de 108, nesse caso vai ser raiz quadrada de 100. Qual é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é 10. Então tá aqui, ó. É 106, é a maior, e a menor vai ser quem? 104. Sempre somando, ó, para dar 10. Beleza. Tenho que analisar? Tenho que analisar para verificar qual vai ser o maior e qual vai ser o menor. Colocando aqui em cima. Observe que eu tenho que comparar o 10, ó, fazer a multiplicação, o 10 e o seu sucessor. Então, é 10 multiplicado por 11. 10 multiplicado por 11, a gente encontra 110. Isso aqui é a parte de fora. Então, eu preciso verificar. Quem vai estar dentro é o 108 e quem está fora é o 110. E eu faço a pergunta, 108 é maior ou é menor do que 110? Então, observe que 108 é menor. Então, você vai pegar a menor das raízes quando você faz a comparação. Então, a raiz quadrada de 10.816 é exatamente 104. Professor, se eu fizer a multiplicação 104 vezes 104 vai dar 10.816, é exatamente isso. Então, eu preciso verificar junto com vocês que a raiz quadrada terminando em 6, né? Exatamente seguindo aí esse espaço. Eu só coloco mais um. Quero verificar aí se realmente eu consigo extrair, se realmente eu entendi. Então, imagina aí que você está fazendo um cálculo lá na sua prova e se deparou lá para extrair a raiz quadrada de 5.476. Tá aqui, 5.476. Professor, pausei aqui o vídeo, fiz no passo a passo e cheguei ao resultado aqui, o seguinte. Então, observe que primeiro você eliminou. Foi isso? Beleza, foi isso. E o segundo passo foi repetir o 6. Coloquei aqui o 6. Qual foi o terceiro passo? O terceiro passo foi verificar a raiz. Ó. Raiz de 54 não tem. Qual é a raiz mais próxima de 54? A raiz mais próxima de 54 é 49. A raiz quadrada de 49 é exata. Então, eu sei quanto é a raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 49 é 7. Então, eu encontrei 76. A raiz, professor, é 76. Muito cuidado. Ó. Você só pode parar quando terminar em 5. Se terminar em 6, você precisa fazer o quê? A comparação entre o maior e o menor. Quem é que vai ser o menor? 76 é a maior. Então, o menor é 74. Ó. É quanto falta para completar o valor 10. Então, tem um 6 com 4, vai te dar 10. E agora, na comparação, você precisa pegar o elemento aqui da dezena, nesse caso é o 7, e você vai fazer com o sucessor do 7. Sempre mais 1. Você vai multiplicar 7, ó, mais 1. 7 mais 1 vai dar 8. Então, a multiplicação 7 vezes 8, eu tenho 56. Então, vou comparar esse valor junto com o valor que está dentro da minha raiz. Ó. Quem é que está dentro da minha raiz? 54. Você vai fazer a pergunta, 54 é maior ou é menor do que 56? 54 é menor. Então, você deve procurar aquele valor menor, nesse caso 74. Então, a raiz quadrada de 5.476 é exatamente 74. Professor, se eu quiser confirmar, confirma aí na calculadora. Se você pegar o 74, multiplicar por 74, isso vai te dar como valor 5.476. 5.476. Perfeito, professor. Aprendi exatamente a como
encontrar a raiz quadrada de um número quadrado perfeito terminando em 6. Coloca agora o terceiro caso. Qual vai ser o terceiro caso, professor? Observe que o terceiro caso, a gente vai trabalhar agora com o último algarismo daquela raiz quadrada tem raiz quadrada exata. O que é que eu tenho que fazer? Mesmo passo que a gente fez com 5, terminar em 5 e terminar em 6. Primeiro passo, você vai eliminar o penúltimo algarismo. Observa que terminar em 5, em 6 ou terminar em um número de raiz quadrada exata, sempre eu vou eliminar o segundo algarismo, né? O penúltimo algarismo, o que está encostado ali o último. Beleza. E o segundo passo aqui? O segundo passo agora vai ser diferente, tanto do terminar em 5 como terminar em 6. Observe que eu preciso tirar o quê? Eu vou ter que tirar a raiz quadrada do último algarismo. Se terminar em 0, tem que tirar a raiz quadrada. Se terminar em 1, tem que tirar a raiz quadrada. Se terminar em 4, tem que terminar a raiz quadrada. Se terminar em 9, eu tenho que tirar a raiz quadrada. Observe nos exemplos, eu tenho lá terminando em 9, eu sei quanto é a raiz quadrada de 9, vai ser 3. A raiz quadrada de 1 vai ser 1. A raiz quadrada de 4 vai ser 2. A raiz quadrada de 9 vai ser 3. E a raiz quadrada de 9 vai ser 3. Eu tenho que observar o último algarismo. Então, se na sua prova, no seu exercício, na sua tarefa, está vindo lá uma operação que terminou em 9, 1, 4 ou em 0, eu preciso exatamente calcular através do terceiro caso. Então, terceiro caso, vou eliminar o penúltimo algarismo. Segundo passo, né? Tirar a raiz do último algarismo. E o terceiro passo, ó, você vai verificar que é o mesmo passo daquela informação que a gente fez com o segundo caso, que é quando terminar em 6. Ou seja, você vai tirar a raiz quadrada dos algarismos iniciais. Caso não seja exata, você vai precisar encontrar a raiz quadrada do menor número mais próximo. E, mais importante, eu preciso comparar para verificar quem é maior e quem é menor. A única diferença do caso 2, vou até voltar, observa que a única diferença referente a quando uma raiz quadrada é terminada em 6 vai ser exatamente o segundo passo. Aqui, quando terminar em 6, eu faço exatamente repetir o 6. Quando terminar em um número que tem raiz quadrada exata, eu vou tirar a raiz quadrada exata desse último algarismo. Beleza, professor? Através dos passos compreendi, mas coloca aí na prática. Você está lá na sua atividade, na sua prova, no seu concurso, seu vestibular, e você precisa encontrar de forma breve, para fazer a fatoração e decomposição de números primos, a raiz quadrada de 529. Você não sabe de cabeça. O que é que você vai fazer? Elimina o penúltimo. Eliminou o número 2. Beleza. Você verificou que terminou em 9. A raiz quadrada de 9 existe? Existe. Qual é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Beleza. Aí eu venho para o 5. Ó. Tem que fazer análise aqui daquilo que sobrou. O restou para mim 5. Existe a raiz quadrada exata de 5? Não. Existe a mais próxima. Quem é a mais próxima? Sempre a menor. A menor nesse caso é 4. Então eu sei quanto é a raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Professor, vai ser 23? Ainda não. Cuidado para você não cair na pegadinha. Você precisa fazer a comparação. Comparar quem? Entre o maior e o menor número. Se a menor é 23, a maior vai ser quanto? Vai ser exatamente 27. Sempre eu pego quanto falta aqui para completar 10. Na dezena, eu faço a repetição, eu repito. E na comparação, o que é que faz? Você pega o elemento aqui, ou o algarismo da sua dezena, e faz uma multiplicação. É 2 multiplicado por 3. Ó. Sempre é 1 a mais. 2 multiplicado por 3 vai dar 6. Mesma coisa que fizemos com quando termina em 6, mesma coisa. Eu tenho 5 e eu tenho 6. Eu preciso comparar. O 5, ele é maior ou é menor do que 6? O 5, ó, observe que é menor. Se o 5 é menor, você vai pegar o menor número. Nesse caso, o menor número é 23. Ou seja, a raiz quadrada de 529 é 23. Professor, vou colocar aqui na calculadora. Coloca aí. 23 multiplicado por 23 vai dar 529, vai dar exatamente 529. Perfeito, professor. Gostei. Coloca aí mais um exemplo. Exemplo, letra B. Calcule a raiz quadrada de 841. Professor, já sei. Nessa altura de campeonato, eu vou eliminar o penúltimo
Extrair a raiz quadrada de 1 é 1, é ele mesmo. Eu vou extrair a raiz quadrada de 8. Só que a raiz quadrada de 8 não é exata. Aí eu venho para a mais próxima. Mais próxima, menor do que 8, vai ser a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Eu tenho 21, é o menor. Quem vai ser o maior? Vai ser exatamente 29. Ó. Eu tenho que ter um menor e eu tenho que ter um maior. Na comparação, eu pego o valor da minha dezena e sempre multiplico mais 1. Ó. É 2 multiplicado por 2 mais 1, que dá 3. Vai dar quanto? Vai dar 6. Preciso comparar o que está fora com o que está dentro. Eu tenho o 8 e eu tenho o 6. Faz a comparação. 8 é menor ou é maior do que 6? É maior. Ou seja, você vai pegar o número maior. Quem é o número maior? 29. Então, a raiz quadrada de 841 é 29. Ó. Se eu pegar o valor de 29 e multiplicar por 29, eu tenho a certeza que vai vir como resultado 841. Isso vai ser igual a 841. Beleza, professor. Entendi. Tá ficando fácil agora extrair raiz quadrada de quadrados perfeitos. Mais um. Calcula aí para mim. Qual é a raiz quadrada de 1024? Professor, de forma breve, rápido, eu eliminei o 2. Perfeito. Tirou a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. E já verifico qual vai ser a raiz quadrada mais próxima de 10. Qual é a raiz quadrada mais próxima de 10? É a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 vai ser exatamente 3. Então, eu tenho 32 e na sua comparação eu preciso encontrar o maior. Se aqui é o menor, qual vai ser o maior? 38? É exatamente 38. E na comparação, professor, o que é que eu tenho que fazer? Você vai pegar a dezena e vai multiplicar pelo sucessor. Eu tenho 3 mais 1. 3 mais 1 vai ser 4. Então, vai te dar quanto? Vai te dar 12. Esse 12 é o de fora. Então, eu preciso comparar com o que está dentro. Ó. Dentro é quem? É 10, professor. Entendi. Faça a pergunta. 10 é maior ou é menor do que 12? 10 é menor. Então, a raiz quadrada que eu pego vai ser exatamente o número menor. Exatamente o número menor. A raiz quadrada de 1024 ó, é exatamente 32. Professor, se eu pegar lá o 32, ó, fazendo aqui, 32 multiplicado por 32 vai dar exatamente 10.024. Não, vai dar 1024. Vai dar aí 1024 ou 1024, né? Como eu coloquei aqui. Beleza, professor. Já vi que o senhor já está acelerando porque está ficando repetitivo. Exatamente. Calculei para mim agora raiz quadrada de 3.249. Tá aqui, ó. Elimino 4, professor. Exatamente, eliminou 4. Não esqueça, não repete o 9. Precisa tirar a raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Coloquei aqui. E agora eu venho fazer a raiz quadrada mais próxima de 32. Qual é a raiz quadrada mais próxima de 32? 25, professor? Exatamente. Mais próximo de 32 é a 25. Qual vai ser a raiz quadrada de 25? 5. Vai ser 53 ou 57, que é o menor e é o maior. Professor, o que é que eu tenho que fazer? Compara. Você vai fazer uma comparação. Você pega o 5, a dezena, e multiplica com uma unidade a mais. Nesse caso, 6. Vai ficar 5 vezes 6. Ó. 5 vezes 6 você encontra 30. Tenho 30 e dentro da minha raiz eu tenho 32. Você precisa fazer essa pergunta para verificar quem vai ser o maior e quem vai ser o menor. Então, 32 é maior ou é menor do que o 30? 32 é o maior. Então, você vai pegar exatamente o maior. A raiz quadrada de 3.249 vai ser exatamente 57. Então, está aqui. Vai ser exatamente o maior. Observe que eu sempre estou colocando aqui de amarelo para te dar aí o valor exato da minha raiz quadrada que a gente está calculando. De amarelo aqui é o valor exato. Beleza, professor. Se eu multiplicar, estou multiplicando aqui na calculadora, 57 multiplicado por 57, será que vai dar exatamente 3.249? Exatamente, 3.249. Então, a raiz quadrada de 3.249 é 57. Padrão. Professor, eu quero tentar aqui novamente, eu vou pausar o vídeo e vou tentar extrair ou calcular a raiz de 11.449. Professor, se eu fizer pela decomposição, eu vou chegar ao resultado?
vai chegar no resultado, mas vai ser muito trabalho para você extrair essa raiz quadrada, certo? Então, para tirar a raiz quadrada terminando em um algarismo que tem a raiz quadrada exata, o que é que eu tenho que fazer? Exatamente, já encontrei aqui, professor. Coloquei aí nos comentários e verifiquei aí que bate com a sua resposta correta. Então, eu eliminei o número 4 e eu tenho que tirar a raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Beleza. E agora eu tenho que encontrar a raiz quadrada mais próxima de 114. Qual é a raiz quadrada mais próxima de 114? É a raiz quadrada de 100, sempre a menor. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Então, eu coloco o valor 10. Esse é o menor. Qual vai ser o maior? 107. Sempre somando para dar 10. Ó. Tem o menor e eu tenho o maior. Quem é que vai ser, professor? A raiz quadrada. Lá na hora da prova você ficou com dúvida. Você precisa comparar. Você só não faz a comparação quando terminar em 5. Mas terminou em 6 ou terminou em uma raiz quadrada exata, eu preciso fazer a comparação. Então eu preciso pegar o 10. Ó. Vou pegar aqui o 10 e vou multiplicar com o seu sucessor. Nesse caso é 11. Aqui, 10 vezes 11 eu encontro 110. E eu tenho que comparar o que está fora com o que está dentro. Ó. O que está fora é 110. O que está dentro é 114. Então 114, ele é maior ou é menor do que 110? É maior. Então a raiz quadrada que você vai pegar é aquela que é maior. Então a raiz quadrada de 11.449 é 107. Beleza, professor. Entendi perfeitamente. Coloca só mais um para a gente tentar encontrar aqui a raiz quadrada. Então vou colocar aqui para vocês. Calcula aí para mim. Raiz quadrada, você fez uma operação e está precisando extrair a raiz quadrada de 5.041. Está aqui, 5.041. Professor, eu vou ter que fazer a verificação do último algarismo. Inclusive, vou apagar aqui, eu vou colocar aqui em cima. Coloca aqui, vou extrair, a gente bota aqui para fazer a comparação aqui embaixo. Vou apagar, colocar aqui em cima, para ficar com mais espaço, certo? Então, calculei para mim. Raiz quadrada de 5041. 5.041, está aqui. Eu sei que é um número quadrado perfeito e preciso extrair essa raiz quadrada de forma breve. O que é que você vai fazer? Você vai eliminar o 4. Perfeito, professor. Pausei aqui o vídeo e já enchei de forma rápida. Muito rápido aí a sua dica, o seu macete aí de encontrar a raiz quadrada de números quadrados perfeito. O último algarismo é 1. Se é 1, a raiz quadrada de 1 é ele mesmo. Perfeito, você coloca o número 1. Aí vai dar para 50. Você vai perceber que 50 não tem raiz quadrada, aí você vem para a raiz quadrada mais próxima da raiz de 50. Qual é a raiz quadrada mais próxima da raiz de 50? É a raiz quadrada de 49. A raiz quadrada de 49 é exato? É exato. Vai te dar 7. Eu tenho o menor número e eu preciso do maior. Vai ser 71 com 79. Ó. Sempre somando para dar 10. Na comparação, professor, o que é que eu tenho que fazer? Pega o 7 e multiplica pelo seu sucessor, que nesse caso é 8. Então, vai ficar 7 vezes 8, professor? É, exatamente. 7 vezes 8, 56. E eu tenho que verificar o que está fora com o que está dentro. Ó. Eu tenho 56 e eu tenho 50. Faça a pergunta. O 50 é maior ou é menor do que o 56? O 50 é menor. Então, professor, eu tenho a certeza que o menor número é raiz quadrada de 5.041. Tenho a certeza. Então, a raiz quadrada de 5.041 é exatamente 71. Quer provar? Pega a sua calculadora e faz a multiplicação. Ó. 71 vezes 71. Isso vai te dar 5.041, 5.041. Comenta aí para verificar se realmente bate aqui com esse exemplo da raiz quadrada de 5.041. Com isso, pessoal, concluímos a nossa aula de revisão fazendo aí as dicas e macetes de como calcular a raiz quadrada de um número quadrado perfeito. Se essa aula te ajudou a compreender esse conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Bons estudos e até o próximo vídeo.